Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, bom dia e boa noite, né? Dependendo de onde você estiver agora assistindo. Então, hoje eu vou fazer alguns comentários em cima de um texto, mais um texto, né? Mais um artigo, que se chama Esquizofrenia, uma revisão. É um resumão dos conceitos e das teorias que tem acerca da esquizofrenia. Então, o texto é de Regina Cláudia Barbosa da Silva da Unifesp. Eu estou aqui com o meu roteirozinho. O texto é de Regina Cláudia Barbosa da Silva da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. O resumo diz o seguinte: sempre tem um resumo, né? No começo de cada artigo tem um resumo. Aí diz o seguinte: a definição atual de esquizofrenia indica uma psicose crônica, idiopática. Idiopática significa de causa desconhecida, que surge de forma espontânea. Então, uma psicose crônica idiopática aparentando ser um conjunto de diferentes doenças com sintomas que se assemelham e se sobrepõem. A esquizofrenia é de origem multifatorial, onde os fatores genéticos e ambientais parecem estar associados ao aumento no risco de desenvolver a doença. Este artigo tem como objetivo fazer uma revisão de alguns aspectos englobando história, sintomatologia, tratamentos e modelos experimentais da esquizofrenia. Aí primeiro ela faz um histórico. Ela cita duas pessoas que foram importantes para o histórico conceitual da esquizofrenia, que são Emil Kraepelin e Elgin Bleuler. Kraepelin chamou a esquizofrenia de demência precoce, porque começava no início da vida, porque tem a demência, né, a demência nos mais velhos, e aí como começava no começo, como tinha início no começo da vida, aí foi chamado de demência precoce pelo Kraepelin. E quase invariavelmente levava a problemas psíquicos. Kraepelin distinguiu três formas de transtorno: a hibefrênica, a catatônica e a paranoide. Quem criou o termo esquizofrenia foi Bleuler, sendo que esquizo significa divisão e frenia significa mente. Ele dividiu os sintomas em sintomas fundamentais, primários, e sintomas acessórios, secundários. Aí tem os subtipos. Crow divide a esquizofrenia em dois subtipos, subtipo 1 e subtipo 2. Segundo ele, os dois tipos podem refletir dois processos patológicos etiológica e prognosticamente distintos. Os principais sintomas da síndrome positiva, ou tipo 1, são alucinações e delírios, e da síndrome negativa, ou tipo 2, são o embotamento afetivo e a pobreza do discurso. Sintomas característicos. A doença pode começar de forma abrupta, mas pode começar com sintomas prodrômicos. Prodrômico significa um conjunto de sintomas que antecede a manifestação ou aparecimento de uma doença. Por exemplo, eu tive ideações suicidas antes do primeiro episódio da doença. E eu vou falar mais sobre a fase prodrômica num vídeo que eu vou fazer sobre as fases da esquizofrenia, que são três fases: a prodrômica, a ativa e a residual. Eu vou falar mais especificamente nesse vídeo, tá? Os sintomas prodrômicos podem incluir perda de energia, iniciativa e interesses, humor depressivo, isolamento, comportamento inadequado, negligência com a aparência pessoal e higiene. Os aspectos mais característicos da esquizofrenia são alucinações e delírios, transtornos de pensamento e fala, perturbação das emoções e do afeto, déficits cognitivos e avolição. A avolição é a falta de vontade ou incapacidade de querer. Eu tive muita avolição por muito tempo. Aí depois que eu comecei a tomar o remédio, começou a melhorar. Mas eu não acho que tenha sido por causa do remédio, eu acho que foi o tempo mesmo. O tempo foi mudando e eu fui melhorando a avolição. Eu fui sentindo mais vontade de estudar e agora eu estou pensando já em trabalhar. Delírios são transtornos no conteúdo do pensamento. Os transtornos na forma de pensamento podem ser subdivididos em duas categorias: perturbações intrínsecas do pensamento e transtorno na forma em que os pensamentos são expressos na linguagem e na fala.
Os distúrbios do comportamento na esquizofrenia incluem comportamento grosseiramente desordenado e comportamento catatônico. A anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer, a anedonia é a capacidade de sentir prazer. Desculpa. A anedonia é a perda da capacidade de sentir prazer. Ela foi proposta como uma característica central da esquizofrenia. Ela é dividida em anedonia física e anedonia social. Para mim, a anedonia também é central. Na verdade, até hoje é bem frequente, assim. Eu sinto bem pouco prazer em fazer as coisas. E sempre me questiono sobre se eu estou fazendo certo, se eu não deveria parar, se eu não deveria fazer outra coisa. Eu fico sempre mudando de ideia. Com relação aos delírios e alucinações, eu sou bem crítico. Sou crítico mesmo antes do diagnóstico do transtorno. Antes mesmo do diagnóstico, eu já era bem crítico aos delírios e alucinações. Já a anedonia, que o remédio não trata, é a pior parte. Eu fico sem vontade de falar com as pessoas, sinto pouca vontade até de escovar os dentes e tomar banho. Às vezes eu fico 3 ou 4 dias sem tomar banho. Os déficits cognitivos também me atrapalham, principalmente por causa da faculdade. Sobre os déficits cognitivos, o texto fala: pacientes com esquizofrenia demonstram um déficit cognitivo generalizado, ou seja, eles tendem a ter um desempenho em níveis mais baixos do que controles normais em uma variedade de testes cognitivos. Eles apresentam múltiplos déficits neuropsicológicos em testes de raciocínio conceitual complexo, velocidade psicomotora, memória de aprendizagem nova, incidental e habilidades motoras. Habilidades motoras, sensoriais e perceptuais. As alterações cognitivas seletivas mais proeminentes na esquizofrenia incluem déficits em atenção, memória e resolução de problemas. Aí tem uma parte que fala sobre a epidemiologia. Aí tem as teorias etiológicas. As causas da esquizofrenia são ainda desconhecidas, porém há consenso em atribuir à desorganização da personalidade verificada na esquizofrenia a interação de variáveis culturais, psicológicas e biológicas, entre as quais destacam-se as de natureza genética. Aí tem a teoria genética. Muitos estudos epidemiológicos mostram que indivíduos que possuem parentes em primeiro grau com esquizofrenia possuem um risco aumentado em desenvolver a doença. Embora as estimativas variem, a taxa de concordância para esquizofrenia em gêmeos idênticos é ao redor de 50%, e para gêmeos dizigóticos, que são aqueles que saem diferente, né, os gêmeos são diferentes, nascem juntos, mas são diferentes, não são idênticos, é da ordem de 12%, sendo significativamente maior que 1% de risco da população geral. A hipótese dopaminérgica. A teoria dopaminérgica da esquizofrenia foi baseada na observação de que certas drogas tinham habilidade em estimular a neurotransmissão da dopamina. Eu vou falar mais sobre a teoria genética e a teoria dopaminérgica em outros vídeos. Esquizofrenia como distúrbio de neurodesenvolvimento é uma outra teoria. Durante as últimas 2 décadas, novas evidências científicas levaram a uma hipótese reformulada da patogênese da esquizofrenia, baseada em processos relacionados ao desenvolvimento cerebral. Alterações estruturais. Estudos recentes sugerem que os cérebros de alguns pacientes esquizofrênicos são mais leves e menores em comparação a indivíduos normais. Além disso, alterações cerebrais mais localizadas têm sido identificadas. As áreas mais conscientemente implicadas, as áreas mais consistentemente implicadas têm sido as porções mediais dos lobos temporais, sobretudo hipocampo e giro hipocampal. Aí fala de alterações no cérebro identificadas por meio da tomografia computadorizada do crânio e por meio da ressonância magnética nuclear. A consistência dos achados de ressonância magnética nuclear e neuropatológicos tem levado diversos pesquisadores a sugerir que alterações estruturais nos lobos temporais estão invariavelmente presentes na doença, variando a intensidade de paciente para paciente. Só para constar, gente, os lobos temporais têm a função de processar a audição, a linguagem e a memória.
Aí tem as teorias psicológicas. Uma das teorias psicológicas que apareceu há muito tempo atrás é a teoria da mãe esquizofrenogênica, proposta por Von Eichmann em 1948. Caiu em desuso por falta de comprovação empírica. Eu vou falar mais sobre essa teoria em um vídeo específico. Vou falar também em outro vídeo sobre a teoria do duplo vínculo, que é uma outra teoria sobre a etiologia da esquizofrenia, que dizia que era influenciada pela família. Uma é pela mãe e outra é pela família. Só que hoje já se sabe que tem influências, além de psicológicas e culturais, tem também influências biológicas, né? Fala de, fala de mais duas frentes das teorias psicológicas. Uma dessas correntes diz respeito ao ambiente familiar de pacientes esquizofrênicos. O conceito de emoção expressa tornou-se particularmente importante nessa área, sendo usado para definir determinados tipos de atitudes hostis ou do excesso de envolvimento emocional por parte de familiares de esquizofrênicos. Já a segunda frente tem a ver com um conceito que eu acho muito importante, é a da vulnerabilidade versus estresse. Eu já li uma tese portuguesa, uma tese de doutorado da, de Portugal, que fala sobre isso e fala sobre também circunstâncias de vida adversas, como elas podem influenciar o surgimento da esquizofrenia. Bom, sobre o modelo vulnerabilidade-estresse. O modelo vulnerabilidade-estresse psicossocial integra aspectos biológicos e psicossociais da doença e justifica a necessidade de uma abordagem mais global do tratamento do paciente esquizofrênico, levando em conta não só a eliminação dos sintomas, mas também o controle e prevenção. Aí tem o tratamento. O tratamento tem o tratamento farmacológico com antipsicóticos. São dois tipos de antipsicóticos, os antipsicóticos típicos e os antipsicóticos atípicos. Eu já usei dos dois. Aí eu vou falar mais sobre eles. Segue o trecho. Até o início dos anos 50, os recursos de que se dispunha para tratar os doentes psicóticos eram muito limitados, e a única solução era confiná-los em grandes hospitais ou asilos, de onde muitos não podiam sair. O fator fundamental dessa mudança foi a introdução dos medicamentos antipsicóticos, também conhecidos como neurolépticos, ou tranquilizantes maiores. O primeiro antipsicótico típico foi a clorpromazina. Eu já tomei um medicamento típico, o haloperidol, não sei se vocês conhecem, que causou muitos efeitos colaterais. Os neurolépticos podem ser de alta e de baixa potência. Os efeitos colaterais incluem a síndrome de Parkinson, reações distônicas agudas, acatisia, acinesia e síndrome neuroléptica maligna. Eu tive muita acatisia. Nossa, eu tive muita acatisia com o Aldol. Eu tive que parar e mudei para a risperidona, que é um antipsicótico atípico. Sobre os antipsicóticos atípicos. Depois de ter muitos efeitos colaterais com o haloperidol, eu comecei a tomar um antipsicótico atípico, a risperidona. Além da risperidona, outros antipsicóticos atípicos são a clozapina, a olanzapina, a quetiapina, a ziprasidona e mais recentemente o aripiprazol. Era para eu tomar a clozapina, porque assim, como é que funciona? Você, quando não consegue se adaptar a dois medicamentos, a dois antipsicóticos, aí eles indicam como terceiro, aí eles consideram como esquizofrenia refratária. Aí eles indicam o uso da clozapina. Aí era para eu tomar a clozapina, porque a risperidona tem pouco efeito em mim. Mas eu preferi não tomar porque tem como efeito colateral, em alguns casos, a queda da imunidade. Esse efeito colateral se chama agranulocitose. Parece que essa granulocitose, que é a baixar a imunidade, tem a ver com uma reação alérgica ao remédio. E também tem o tratamento psicoterápico. Antes da década de 1970, as psicoterapias individuais e de grupo
para a esquizofrenia baseavam-se geralmente em teorias psicodinâmicas, ou ainda em teorias que consideravam que a esquizofrenia seria causada por padrões patogênicos de comportamento ou de comunicação da família do indivíduo, além de não serem efetivos em termos dos sintomas psicóticos fundamentais. Esses métodos de tratamento estigmatizavam as famílias dos pacientes, que muitas vezes eram seu principal sistema de apoio. Assim, após a introdução de antipsicóticos efetivos na década de 1960, houve afastamento do foco nas intervenções psicológicas para a esquizofrenia. É importante ressaltar que, por mais que a psicoterapia tenha se tornado secundária, as estratégias de enfrentamento, que em inglês é coping strategies, são muito importantes. Eu já achei alguns artigos, principalmente em inglês, falando sobre isso. Tem um artigo que em português tem o seguinte nome: Estratégias de enfrentamento e qualidade de vida na esquizofrenia, um estudo transversal. Vai demorar um pouco porque tem vários vídeos na frente, mas é um tema importante de ser tratado e eu vou tratar ele num vídeo específico. Sobre isso tem o segundo trecho, no texto Esquizofrenia, uma revisão. Assim, na década de 1980, surgiram ensaios controlados de intervenções psicológicas projetadas para promover a aquisição de habilidades sociais e reduzir recaídas, melhorando a atmosfera familiar. Seus resultados positivos foram bem recebidos e promoveram um interesse maior nas terapias psicológicas para essa população. Então, algumas terapias foram perdendo espaço e outras foram ganhando espaço com o decorrer do tempo. Em seguida, o texto se debruça sobre modelos experimentais da esquizofrenia. Eu não vou falar dessa parte, que é a parte final. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar o link do texto na descrição do vídeo. Aí vocês podem mesmo ir lá e ler. Então é isso. Eu agradeço a quem assistiu até aqui. Vou voltar logo com um novo vídeo e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever, se ainda não for inscrito. Nós esquizofrênicos temos que nos unir para conseguir mais direitos. No próximo vídeo vou trazer mais um vídeo que fala da esquizofrenia chamado A Realidade do Viver com Esquizofrenia. Um beijo e um abraço para quem gostou do vídeo e até mais.